Olá, sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marcela e nós vamos fazer a correção da meta 3, que é o vendedor de sustos, que é a nossa literatura adotada do primeiro bimestre. Bem, O Vendedor de Susto é um livro produzido por João Anzanello Carrascosa, que valoriza as mínimas coisas do dia a dia. Muitas vezes, essas coisas passam despercebidas pelos nossos olhos. A experiência particular de 5 meninos, eventos que ocorrem de forma singular com cada um deles. Também nos traz uma lição de vida em cada conto. Então, em cada um dos 5 contos, nós temos uma experiência diferente de um dos meninos desse livro tão legal, né? O primeiro é Coisas de Menino, o segundo é Atrás do Arco-Íris, o terceiro Eu Te Darei o Sol, que é o primeiro que nós vamos trabalhar aqui, o quarto é O Bilhete do Anjo e o quinto é O Vendedor de Sustos. Então vamos lá. O conto que começa na página 34, Eu Te Darei o Sol. Atividade número 1. Resumo em 10 linhas, tá? Então, o que você tinha que fazer? Tinha que colocar, igual a professora fez aqui, o título do conto, atividade 1, resumo em 10 linhas. Como cada um tem uma forma singular de escrever, eu coloquei aqui algumas frases que devem aparecer no seu resumo, tá? Então, primeira informação, que o menino adora ganhar presentes, ele é um menino que ganha tudo que pede, então no aniversário, no dia das crianças, tudo que ele pede ele ganha. Porém, tem um tio que o presenteia de formas inusitadas. Então, o tio dá para ele o quê? O rio, a árvore, a montanha e, por último, o sol. E esse é um menino que compreendeu, olha que lição bacana aqui, ó. Um menino que compreendeu a diferença entre desfrutar e possuir, né? Bem retinha a mão da prova aqui. Atividade 2. Produza 3 perguntas sobre cada texto. Então, aqui nós vamos fazer 3 perguntas. Primeiro, sobre Eu Te Darei o Sol e, na sequência, sobre o Bilhete do Anjo. Então, vejam lá. Pergunta 1. Por que o menino sempre ganhava o que queria? Então, veja, são perguntas. Você não tem obrigatoriedade de escrever a resposta no seu caderno. Nós faríamos uma atividade, uma retomada em sala de aula, tá? Então, as perguntas, automaticamente, quando você a produz, você já sabe a resposta. Então, não tem necessidade de você escrever a resposta, tá? Onde o tio buscava os presentes? Quem são os personagens da história? Para que o tio presenteou o menino com esses elementos da natureza? Qual foi o último presente que o tio deu? Por que, no começo, o menino parece não gostar dos presentes que o tio dava? Então, aqui nós temos 6 perguntas. Vocês têm que fazer apenas 3. É importante vocês perceberem a forma como a professora começou essas perguntas, tá bom? Beleza? Atividade 3. Retire 3 tipos de frase da história. Professora, quais são os tipos de frase? Frase declarativa afirmativa, declarativa negativa, frase exclamativa que expressa uma emoção, interrogativa que é uma pergunta e imperativa que é uma ordem ou um conselho. Era só você voltar lá no conto e fazer a cópia de uma das frases que se adeque a essas classificações que nós aprendemos em sala de aula. Então, em declarativa afirmativa, eu escrevi: o menino adorava ganhar presentes, mas vocês podem ter colocado outra. Declarativa negativa, não podia levá-lo para casa. Tem que ser uma afirmação que tem uma palavra de negação, tá? Uma declaração que negue algo. Exclamativa, ponto de exclamação, né, sexto ano? Aqui está o seu presente. Interrogativa, ponto de interrogação. Quem é que não gosta? E imperativa, uma ordem ou um conselho. Aqui eu coloquei vem comigo. Então, vejam, nessa última aqui, eu coloquei entre aspas. Por que só a última? Porque como eu estou retirando a frase do texto, eu tenho que colocar essa frase entre aspas. Nas demais não tem, porque aqui no computador eu tenho o recurso do itálico, então não tem essa necessidade, tá bom? Vamos lá. Atividade 4. Qual o foco narrativo da história? Eu Te Darei o Sol. É narrador observador ou narrador personagem? Narrador observador, porque ele está em terceira pessoa, né? O narrador sempre se refere aos personagens em terceira pessoa. Quando ele diz lá, o menino adorava ganhar presentes. Quem é que não gosta? Então, no dia de seu aniversário, ele ganhou tudo o que queria.
bola de futebol, patinete, carrinho de corrida, tá? Vamos lá. O bilhete do anjo. O bilhete do anjo, ele começa lá na página 42. Também é uma história bem bonita sobre um menino que começa a ouvir a voz do seu anjo protetor. A primeira atividade, assim como do conto anterior, é um resumo em 10 linhas. Coloquei aqui para vocês 6 frases, 6 informações que devem ter no seu resumo. Um menino que não sabia ter um anjo, um menino que aprende a ouvir o próprio anjo, um menino que aprende a seguir as orientações do anjo. O menino cresce, o menino escuta o anjo às vezes e o menino esquece do anjo, para de ouvi-lo, como diz lá. Como ele cresce muito rápido, ele nunca mais ouviu o seu anjo, tá? Ele acaba jogando fora o caderninho lá, né? Atividade 2. Produza 3 perguntas sobre cada texto. Então, agora já produzimos a pergunta a respeito do conto anterior, né? Que é Eu Te Darei o Sol. E agora nós vamos fazer as perguntas sobre o bilhete do anjo. Veja que eu vou usar aqui os mesmos pronomes interrogativos, né? Então, vejam lá. Por que o menino não escutava o anjo? O que o anjo fazia pelo menino? Quais lições o anjo passou para o menino? Qual objeto o menino guardou orientado pelo anjo? Por que o menino parou de ouvir o anjo? Então, existem outras perguntas que vocês podem fazer? Sim, existem sim. Tá? Registrem lá no seu caderno. O bilhete de anjo. Atividade 3. Retire 3 tipos de frase da história. Lembrando, as frases podem ser declarativa, tanto afirmativa quanto negativa. A frase pode ser exclamativa. A frase pode ser interrogativa e imperativa. Só que agora eu retiro do bilhete de anjo. O declarativa afirmativa. O tempo todo era assim. Afirmou, declarou uma frase afirmativa. Declarativa negativa. O menino nem sabia que tinha um anjo. Então, apesar de não ser a palavra não, nós temos aqui o nem, que também passa a ideia de negação. Exclamativa. Não pise aí, não. Ponto de exclamação. Interrogativa, com ponto de interrogação, não encontrei nenhuma. Eu acho que vocês também não. Imperativa. Afaste-se do fogo. Então, aqui nós temos um conselho, né, uma orientação do anjo. Vejam, é importante vocês lembrarem que tem que estar entre aspas todas as frases que você retirar do texto. Aqui eu usei o recurso do itálico, que expressa a mesma ideia que as aspas, tá bom? Atividade 4. Qual o foco narrativo da história? Narrador observador ou narrador personagem? Aqui também é um narrador observador, pois é em terceira pessoa, ok? Então, aqui, ó, quando ele diz até aqui, tempos depois, já grande, ele fez uma limpeza no quarto e jogou fora o livro com a folha verde dentro. Daí em diante, o menino nunca mais ouviu o seu anjo. Certo, sexto ano? Então, muito obrigada. Fico muito feliz de vocês terem acompanhado essa correção. Façam a leitura do próximo conto e acompanhem as atividades lá na página do Iônica. Um grande abraço!